Oi, oi, minha gente querida, gente boa. Antes de qualquer coisa, você que está chegando aqui, não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e deixar o seu like para o algoritmo entender essa linguagem e nos posicionar melhor na plataforma. Então não esqueça, não é inscrito? Inscreva-se, é um toque no sininho para ser avisado de tudo que de novo aqui entre na plataforma da minha parte. É o sino que vai avisar você. E o like é porque é o que o algoritmo come, ele se alimenta de likes. Ele é um comedor de likes. Ele engorda nos likes. Então, deixa aí o seu like, que isso bota a gente num lugar de maior visibilidade nessa plataforma. Eu vinha falando, e nós estamos falando, sobre tudo que aconteceu com Jesus depois daqueles momentos íntimos. Vocês lembram? Começou em João no capítulo 13, foi até o capítulo 17 no final. Ali o tema era Jesus e as expressões mais íntimas, mais existenciais, mais viscerais da conversa dele com os seus discípulos, que é João quem nos traz essa narrativa. Quando nós terminamos lá na oração sacerdotal, e que o texto de Mateus diz que, tendo dito essas palavras, ele levantou-se, cantou um hino e se retirou para o Monte das Oliveiras, está dito aqui no verso 30 do capítulo 26, aí a gente prosseguiu vendo as dores, as agonias do Getsêmani, vendo qual o significado de passa de mim esse cálice, à luz de Hebreus, e como a gente pode olhar para aquilo de um outro modo que faz mais sentido com o todo do desejo expresso de Jesus nos evangelhos. Aí vimos a prisão dele na casa de Caifás, o que aconteceu lá, o sinédrio reunido, humilhando e querendo uma confissão dele que fosse incriminatória, todas essas coisas. Depois a negação de Pedro que já tinha sido avisado, é agora alguém que protagoniza de fato o que tinha sido avisado que ele faria, para ele vigiar. E o coitadinho dormiu, não creu, achou que se bancava. Quando chegou na hora, aconteceu o que a gente veio a saber. Aí Jesus é entregue a Pilatos, enquanto isso Judas se suicida. Nós também vimos isso, e aquele diálogo das autoridades judaicas com Pilatos, com o povo subornado para estar ali, gritando, e o recado da mulher de Pilatos dizendo: não te envolvas com esse justo. Pilatos entre a cruz e a caldeirinha, literalmente. Se ele evitasse que Jesus fosse para a cruz, estava sendo dito a ele que iriam criar uma sublevação que provavelmente fizesse com que ele perdesse o cargo de governador da Palestina,
que era uma determinação dos dominadores romanos, e tudo isso que o faz lavar as mãos e os judeus dizerem: caia sobre nós o seu sangue, sobre os nossos filhos, o sangue de Jesus, que venha sobre nós. E Pilatos disse: olha, eu não tenho nada a ver com isso. Vocês respondam por isso nas instâncias que vocês acham que tem e que se tem que responder, mas eu não tenho nada a ver com a escolha de vocês. E aí Jesus é entregue para ser crucificado, e tudo que a gente viu de escárnios variados, sofrimentos, brincadeiras, apostas, jogos, tudo que fizeram com ele, até que ele é levado já todo cansado. No texto de Marcos, de Lucas e de João, se nos diz que ele inicia levando ele próprio à cruz, até que ele começa a fraquejar, carregando aquele peso todo, enquanto estava todo lanhado, ferido, arrebentado, estourado, insone e enfraquecido aos extremos, com agonias variadas, já tinha até suado sangue de tanta dor. Ele começa a fraquejar no caminho, aí passa alguém do norte da África, onde hoje é a Líbia, um homem chamado Simão, que é um nome judaico, e que nascera em Cirene, na África, no norte da África, e que provavelmente estivesse morando de volta lá, porque ele tinha uma propriedade, um campo, e se diz que ele estava voltando do campo, da propriedade, quando foi apanhado e obrigado, constrangido, a carregar a cruz de Jesus, e ele a foi levando, e Jesus, entre espancamentos e empurrões, seguia no seu caminho. E eu disse aqui, quando chegamos no capítulo 27, do verso 33 em diante, que várias profecias começaram a se cumprir nesse processo, nessa viagem de Jesus. Só aqui em Mateus a gente vê o cumprimento de várias delas, a maioria das quais vindas do Salmo 22. O fato é que chegaram naquele lugar chamado Gólgota. Aí eu abri um parêntese, contei um pouco da história arqueológica do lugar, por que o Santo Sepulcro provavelmente seja o lugar original, embora não pareça com nada, dei as razões históricas, arqueológicas, topográficas, geológicas. Contei a minha história com o principal arqueólogo de Israel, Gabriel Barcaí, e como eu fui estudando, guiado por ele, aquela história inteira, e cheguei à conclusão que está tudo gravado aí, mostrando que o Jardim da Tumba é um ótimo Disneyland para a gente visitar como um lugar turístico que recupera a cenografia, mas não é o lugar original, e tanto faz como tanto fez, porque Deus não é um Deus de lugar, não é um Deus de sagrado, de montes sagrados, de mesa sagrada, de cálices sagrados, de pedras sagradas. Não, ele é santo, santo, santo. Todas as coisas são santas e puras. Tudo que Deus criou é bom. E não tem umas coisas que são boas e outras são sagradas. Isso é invenção da religião que permanece perene até os dias de hoje, mesmo no coração das pessoas mais bonitas e queridas. Algumas delas não notaram a grande sutileza, é sutil, mas é gigantesca a diferenciação de compreensão, de interpretação, de mentalidade, que entender isso provoca na gente, e não entender também provoca negativamente na gente. Pois bem, então ele é levado, e aqui se diz que se cumpre a profecia do Salmo 22, quando ele é crucificado com 2 ladrões. E se diz no verso 36, antes disso, e assentados ali o guardavam. Quem? Os soldados. Por cima da cruz vem aquela epígrafe: Jesus
o rei dos judeus, hebraico, latim e grego, eu concluí contando da minha experiência pessoal, não com a narrativa da crucificação. A crucificação é cenografia, mas com a minha experiência espiritual, existencial, profunda e visceral, com a cruz, que foi erguida não como uma cruz de madeira, nem o cordeiro pregado nela era uma ovelhinha, nem nada disso. É uma arquetipia transuniversal, transcósmica, transtemporal, que fala da garantia de que tudo que Deus estava criando em todas as dimensões já fora criado sob o signo da graça, do perdão, da bondade e da redenção, com toda a liberdade, mas com toda a graça de provisão para toda criatura em toda e qualquer dimensão, conforme o Novo Testamento abundantemente nos diz, e Jesus diz que queria que os discípulos dele, os amigos dele, o vissem e conhecessem a glória com a qual ele foi glorificado pelo Pai desde antes que houvesse mundo, ou criatura, ou criação. Bom, aí eu terminei por aí falando da minha experiência pessoal, não com a crucificação, mas com a cruz. E para onde ela me remeteu e de onde ela me trouxe e o que aconteceu comigo até o dia de hoje, já há 52 anos. Eu vou dar uma pequena parada aqui e pedir para você, uma vez que a gente recebeu a menção dos malfeitores com os quais, entre os quais Jesus foi crucificado, e é para lá que eu quero levar você, porque a gente já passou por isso, passamos assim, sem muito comentário sobre o fato de que o rei Herodes também queria falar com ele. Mateus não tem uma narrativa apropriada a esse respeito, mas Lucas tem. E Lucas diz aqui no capítulo 23, no verso 8, o seguinte: Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo. Ele queria, pedia para ver, ao saber que Jesus estava sob a jurisdição de Herodes, e estando Herodes naqueles dias em Jerusalém, Pilatos então remeteu Jesus a Herodes, disse: deixa esse problema ficar bem longe de mim, porque eu não tenho nada a ver com isso. Aí é que Jesus chega ao palácio de Herodes e Herodes diz: eu queria ter encontrado esse cara. Ficou sobremodo alegre, pois havia muito, queria vê-lo. Por ter ouvido falar a seu respeito, esperava também que Jesus fizesse alguns milagres, assim, como se fosse um mágico. Faz uns milagres para nós. Olha que cena mais patética. O presidente, o rei, o monarca, o governador, a autoridade vinculada aos judeus, ao judaísmo, ao templo, e aquele que os judeus chamavam de rei, embora com uma ambivalência horrorosa no trato, mas era a figura encarregada de cumprir aquele papel. E era um indivíduo patético. O Herodes o Grande, que foi um gênio da arquitetura e também político, era um paranoico que matou os filhos, matou a mulher que amava, matou um monte de gente para não sair do poder e gerou pessoas doentes como ele. Os seus sucessores, que é uma linhagem, uma dinastia de Herodes, todos eles perversos e adoecidos. E aqui é o Herodes que tinha pertinência jurisdicional sobre a área de Jerusalém, porque é o tempo do chamado tetrarcado herodiano.
e que estava em vigência. E esse Herodes era o que tinha a jurisdição de Jerusalém. Daí Pilatos mandar Jesus para ele. E ele queria um milagre. Faz um milagre. O show de Jesus, o show da fé, o show do Cristo, o show da church. E aí um show. Essas coisas que a gente vê hoje em dia, ridículas, idióticas. E era isso que Pilatos esperava, porque rei, governador, presidentes, tiranos, déspotas adoram uma espetacularização de sobrenaturalidade que aconteça no ambiente do seu domínio, do seu controle, para que aquilo fique marcado como uma espécie de validação. Não fez nada de milagroso para os membros do Sinédrio, nem na casa do sumo sacerdote, nem para Pilatos, mas para mim ele fez. Reconheceu quem eu era em relação aos outros. Faz um milagre para nós. E de muitos modos interrogava Jesus, perguntava daqui, dali, dacolá, como é que foi aquilo? Escuta, como é que você anda sobre as águas? Conta para mim, como é que cura os doentes? E esse negócio de ressurreição de mortos? Meu Deus, de todos os modos e por muitas maneiras o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Como não respondeu a ninguém, no máximo dizia, tu o dizes, ou tu o disseste. Mas ele próprio não dialogou com esses entes diabolicamente motivados. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes também, no espetáculo de Herodes, na corte do rei, o acusavam com grande veemência. Por que tu estás querendo ver milagres? Esse cara é um charlatão, é um mentiroso, e tudo que podiam inventar de invenções, de fake news. Mas Herodes, juntamente com a sua guarda, tratou-o com desprezo quando viu que não arrancava nada dele e que Jesus a ele nada respondia, e que tratou o rei como um vácuo, como se estivesse na presença de um vazio, de alguma coisa menos densa do que uma fantasmagoria, ou do que um holograma, ou do que uma projeção de ectoplasma. Simplesmente olhou sem vê-lo, atravessou. Não respondeu uma única palavra. E Herodes, do interesse milagreiro e no espetáculo milagroso, passou para o desprezo e para o escárnio. Como é comum entre autoridades, se você não atende às demandas deles, eles passam a te rejeitar, a te escarnecer, a te menosprezar, a tentarem te diminuir. É normal, faz parte da psicologia do poder frustrado. Então, fê-lo vestir-se com um manto aparatoso, como se fosse um momo, um rei momo, no carnaval da corte de Herodes, cheios de brilhos, aparatos, patético. E assim o devolveu a Pilatos, apalhaçadamente. E naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram. Os inimigos políticos. Nessa troca de manda Jesus para lá, devolve Jesus para cá, eles que não se falavam e eram inimigos, resolveram fazer agora uma aliança em razão, não de Jesus, mas de alguns interesses comuns, politicamente falando, na gestão da terra da Palestina, sobre o povo de Israel e os demais outros povos que habitavam a mesma geografia, a mesma geopolítica. Fizeram amizade, se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Então é que Pilatos entrega agora Jesus para ser
crucificado, tem na versão de Lucas todo aquele diálogo sobre Barrabás, Jesus e tudo que a gente já viu em Mateus. Vem o episódio de Simão, o Cirineu, constrangido a levar a cruz e prosseguem rumo ao Calvário. Só que, lá em Mateus, quando essa descrição é feita e eles vão andando na direção do Gólgota, do Calvário, e aonde Jesus sendo pregado puseram aquela placa Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus, em hebraico, latim e grego, sobre a qual eu falei, com a qual eu concluí minha última fala, no texto de Lucas, especificamente, nós lemos aqui no capítulo 23 de Lucas, do verso 39 ao verso 43, a história dos dois malfeitores que não pode passar batida em nenhuma narrativa da crucificação. Não pode. Ela já tinha sido objeto de profecia. Mateus aludiu a isso rapidamente, dizendo que entre dois ladrões ele foi crucificado. E para se cumprir a profecia, aí é o Salmo 22, mas não contou a história do que aconteceu de Jesus com aqueles dois ladrões. Que é exatamente o que Lucas faz e que eu acho primorosa como narrativa para nós. E aqui se diz que ele ali posto, colocaram um malfeitor de um lado e um outro malfeitor do outro. Mateus é que agrega essa narrativa com a descrição de ladrão, mas os demais falam, as demais narrativas de malfeitores, o que é uma designação muito mais ampla e que podia envolver uma quantidade enorme de maus feitos da parte dos dois. E se eles se conheciam ou não, não interessa, o fato é que agora sim, porque estavam morrendo juntos, quem sabe tinham estado presos juntos, e a cadeia e as sentenças aproximam qualquer um. Fato é que eles se falaram, talvez se conhecessem, até razoavelmente. Se diz, todavia, no verso 39, que um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus. Aonde quer que Jesus tenha chegado, blasfemaram contra ele. Blasfemaram contra ele quando o prenderam, blasfemaram contra ele na casa do sumo sacerdote, blasfemaram contra ele diante de Herodes, blasfemaram contra ele diante de Pilatos e no julgamento na corte, reunido ali com a população opinante. Blasfemaram contra ele no pretório, onde fizeram todo tipo de gozação e prática de escárnio. Blasfemaram contra ele na viagem, no caminho, na direção do Gólgota. E agora ele pregado na cruz com dois malfeitores, um do lado, outro do outro. Um deles blasfemava contra Jesus. É fácil blasfemar contra Jesus. Ele é tão sublime que você ou o ama e se rende a ele, ou o odeia. Ou o odeia, mas é impossível ficar impassível diante de Jesus. É impossível ficar completamente omisso diante de Jesus. Não dá para dizer o que farei de Jesus chamado Cristo, já está feito. O teu olhar já define, o teu coração já define. A tua escolha já define, ou você o ama, ou ele se torna a maior ameaça e perigo para você. Como quando ele nasceu, Simeão tinha dito: eis que este menino está destinado tanto para ruína, como também para levantamento de muitos. Porque ele será objeto de contradição o tempo todo.
objeto de contradição, para que se manifestem os pensamentos ocultos de muitos corações. Foi o que dissera profeticamente o idoso Simão quando Jesus era apenas um bebê e tinha sido levado para a circuncisão. Pois bem, está aqui, sob blasfêmia, o que só não acontece no meio do povo carente, necessitado, procurando graça, com sinceridade, cura, salvamento, perdão, esses o adoram. Mas onde a religião está presente, a política está presente e os outros interesses de poder estão presentes, a realidade de Jesus, se não provocar um amor que converta o indivíduo, o que é raro, na maioria esmagadora das vezes provoca espírito de inveja blasfemadora. Inveja blasfemadora, como Pilatos diagnosticou quando disse, pois sabia que por inveja o haviam entregado. Por inveja. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? É uma pergunta, não é, meus queridos sabiás e bem-te-vis e coral de anjinhos aqui no meu jardim? A pergunta é essa. Não és tu o Cristo? Perguntou um dos malfeitores. É o que eu ouço por aí. Escuta, cara, você é ou você não é o Cristo? Agora, você não tem que imaginar essa pergunta feita com solenidade. É um indivíduo blasfemando. É uma cara de blasfêmia, é uma atitude de ironia, de sarcasmo. É uma postura satírica. É um ar da mais profunda sacanagem irônica que você encontra da parte desse indivíduo quando ele pergunta, escuta, não és tu o Cristo? Se tu és, então salva-te a ti mesmo e a nós também, rapaz. Qual é a tua? Se tu és o Cristo, demonstra. Só estou querendo é que você saia daí e tire a gente também. Era, na realidade, o mesmo pedido embutido de Judas, era a mesma escatologia messiânica de Pedro e dos demais apóstolos e de praticamente todo mundo. Se é o Cristo, vai vencer os romanos, vai vencer as autoridades perversas, vai acabar com essa superioridade, com poder de letalidade, de mortalidade, com essa capacidade discricionária de crucificação. Vai acabar com tudo isso, se é o Cristo. Esse tempo vai virar, alguma coisa vai acontecer, só que Pedro esperava isso com aquele engano ingênuo. Até Judas eventualmente quis provocar para ver se, apertado, Jesus escapava, pulava e fazia acontecer o que na escatologia também de Judas e dos demais era algo com que eles contavam, a saber, com a intervenção do Messias virando toda a estrutura da sociedade e do mundo de cabeça para baixo, o que Jesus disse, eu não vim para fazer. É essa situação que aqui está presente de novo, só que com blasfêmia, ironia, sarcasmo e todo tipo de provocação. Salva-te a ti mesmo e a nós também, qual é a tua? Respondendo-lhe, porém, o outro preso, o outro malfeitor, olhou e viu o cara falando, Jesus no meio,
quieto. E o outro dizendo: escuta, tu és o Cristo ou não és? Se tu és, salva-te a ti mesmo e a nós também, cara. Por que você está aí perdendo tempo? É a tua chance de mostrar quem tu és. Se não, olha, bal, acaba tudo já era. Salva-te a ti mesmo e a nós também. Aí o outro estava aqui que não estudou teologia, não frequentava a sinagoga, não ia à igreja, que era a sinagoga à época, não fazia parte de nenhuma congregação de santarados, não tinha nenhum conhecimento bíblico, não tinha nenhuma informação, não tinha andado com Jesus na Galileia, não tinha visto milagres, não tinha visto nada. Provavelmente tudo que ele soubesse era a mesma coisa que o malfeitor, blasfemador, também sabia. Ecos, histórias, notícias. E o burburinho da hora. E terem sido feitos acompanhantes de morte de Jesus. Era eventualmente até aí que os dois tivessem chegado, mas a atitude de cada um deles é diametralmente oposta do outro. Um blasfema, o outro o repreende. O repreendeu dizendo: que isso? Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque estamos pagando o que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, olhando para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ao que Jesus lhe respondeu: hoje mesmo, hoje mesmo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Agora vejam como quando o Espírito Santo tira o véu do entendimento, quando a gente recebe, como diz o apóstolo João, na primeira epístola dele, a unção que vem do Santo, quando nos atinge, nos ilumina, rasga o véu da nossa face, abre os nossos olhos, desentope, desbloqueia todos os nossos sentidos, e a pessoa consegue enxergar o que antes era impossível ver. Ele viu que Deus estava crucificado ao lado dele e repreendeu o outro e disse: lembra-te de mim, tem compaixão de mim. E ouve o que ouve da boca de Jesus. Agora note, sem nenhuma informação, sem estudo bíblico, sem aulas da Torá, nem dos profetas, nem de ninguém, sem conhecer os ensinos de Jesus, que ele vinha entregando aos seus discípulos desde a Galileia, sem ter assistido curas, milagres, ressurreições, nem coisa alguma. Bastou a presença, bastou olhar e ver a vibração, a energia, a graça, a emanação de harmonia, a luz que
que glorificava a desgraça daquela hora, a coroa eterna que ofuscava de espinhos e o brilho daquele olhar de amor, de compaixão e de misericórdia, que não odiava nada nem ninguém e que já chegara ali dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E era o bastante para o malfeitor que carregava o desejo de enxergar, de ouvir e de ser recolhido no amor eterno por alguma misericórdia inexplicável, que ele cria que aquele que do lado dele estava crucificado conseguia e podia oferecer. Lembra-te de mim. Aí olha o que esse homem entende, o que a maioria das pessoas cristãs não entenderam até hoje. Vão para a escola dominical, ficam velhas e morrem, e os seus caixões são colocados para serem velados dentro do templo. Elas não entenderam o que esse indivíduo entendeu. Dão dinheiro, gastam tudo que tem nos cultos e não entenderam. Ouvem a ladainha daquele pastor camelô e nunca entendem nada. Ele próprio prega o que nunca compreendeu, e o que ele prega é a antítese do que Jesus ensinou, e morre contra o evangelho como um anticristo pregador. Calamidade. Mas olha o que esse homem, por revelação do Espírito, entendeu. Primeiro entendeu que Jesus era Deus. Pedro, quando disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, já tinha andado com Jesus um tempo. Tinha visto muitas coisas. Então, lá em Cesareia de Filipe, no sopé do Monte Hermon, ele disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas esse homem não tinha visto nada, ouvido nada. É muito mais profunda a percepção dele do que a de Pedro. Não tem uma ajuda, não tem uma didática, não tem nada, é só olhar e interpretação. É um silêncio cheio do grito da revelação. É isso que entra no coração do homem chamado de malfeitor e diz: Tu nem ao menos temes a Deus, porque sabe que aquele que estava ali ao lado dele era Deus. Ninguém conseguiria concluir isso pela teologia, pela filosofia, pelo estudo bíblico do Velho Testamento ou de Moisés. Era demais. Sem revelação, ninguém enxerga isso. Sem uma manifestação miraculosa tirando o véu do nosso entendimento, ninguém discerne isto. É pura graça de Deus beijando o coração desse indivíduo, sem fazer nenhuma acepção de pessoas, porque Deus é assim, bom e misericordioso. Isso abre o entendimento do homem. Ele diz ao que blasfemava: Tu nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Segunda coisa que ele entendeu é que Deus, estando em Cristo, levava consigo e em si e sobre si a sentença do mundo inteiro. Que é o que Paulo vai dizer depois: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Esse homem viu. Paulo teve que ter Jesus explodindo na porta de Damasco, na cara dele, para enxergar depois. Esse homem não. Esse é Deus. Você não enxerga. E ele carrega as sentenças do mundo. O indivíduo internalizou Isaías 53.
não numa multidão de palavras, mas numa síntese de revelação de uma singularidade absolutamente carregada da desnecessidade de qualquer explicação. Ele simplesmente soube, viu, acolheu e abraçou. Ele levou a sentença de nós todos. Porque estranhamente Deus se agradou em moê-lo por nós e conosco. Esse homem entende isso. A mesma sentença minha, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Esse homem profetizou, falou, afirmou e confessou isso muito antes de Paulo dizer aos romanos. É a mesma sentença que ele carrega sobre si. Nós, na verdade, com justiça. Porque ele é o justo, morrendo por nós, os injustos. Porque nós estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Não tem nenhuma autovitimização, autopiedade, tentativa de explicação, não. Eu posso ser redimido não por causa de mim, mas só por causa dessa graça que me iluminou, que eu não consigo nem entender. E eu estou enxergando que Deus está ao meu lado, morrendo a minha morte, levando a minha sentença, carregando a minha dor. E maior do que tudo, Ele é capaz de me amar e de ter misericórdia de mim. Lembra-te de mim. Quanta revelação para um indivíduo sem nenhuma informação. Salvo pelo sumo sacerdote segundo a ordem universal de Melquisedeque, sem religião, sem catequese, sem informação, sem nada. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Somos pecadores, mas este é o justo, que não tendo pecado, levou o pecado dos injustos, que levou o castigo da lei e se fez maldição entre nós, no nosso lugar. Tu não enxergas isto? Tu não tens temor acerca disso? Pergunta ele ao outro malfeitor. E a convicção dele é tão grande, Jesus olha para ele. E ele vê o céu, ele vê a graça, ele vê o amor, ele vê o abraço, ele vê que ele ainda está pregado numa cruz, mas ao mesmo tempo já está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso diz, olhando para a cristalinidade daquele olhar do Cristo todo esfolado, mas com um olhar celestializado. Lembra-te de mim, quando tu vieres do teu reino. Ao que Jesus lhe responde: ó filho, hoje, meu reino chega para ti hoje, antes do sol se pôr. Aqui, nessa terra, tu estarás comigo no paraíso. Pode haver algum espetáculo mais extraordinário do que esse aqui. Isso não é a crucificação, isso é a revelação do significado da cruz. O malfeitor blasfemador só viu a crucificação, mas o malfeitor iluminado, com a face banhada pela glória da luz da redenção, enxergou a cruz e não a crucificação. A crucificação era o modo de matar, a cruz era o modo de salvar, de incluir,
de acolher e de abraçar para todo sempre. Amém e amém. Eu vou deixar hoje você pensando sobre isto. É o nosso primeiro dia nesta semana, terça-feira. Amanhã eu vou prosseguir. E vou voltar para Mateus, no capítulo 27. E vou prosseguir com você. Daí para frente, nas demais declarações que fizeram contra Jesus naquela crucificação, e as declarações que Jesus fez da cruz. A crucificação, eles designaram blasfêmias. Da cruz, Jesus falou graças para toda a espécie humana, para toda a criação, para toda a consciência. E para todo ente que diga: este é verdadeiramente o Filho de Deus. Senhor Jesus, por favor, permite que a singeleza dessas palavras tão simples, que eu tenho dito e repetido todos os dias da minha vida, desde os meus 18 anos de idade, que ela entre no coração de mais alguns milhões, como já entraram no coração de milhões antes desse dia e dessa hora. E eu te agradeço porque o Espírito Santo nunca deixou essa palavra voltar vazia. Ela sempre, que semeada, encontra bom chão, bom terreno, bom coração, bom agasalho, boa terra para crescer. E eu peço que isso aconteça hoje no coração de todos os que estão me vendo e ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Aleluia. Não é, gente boa? Deus é bom. Vocês estão vendo passar aí um Pix pessoal, escrito Caio e Adriana. E aí é para aqueles que pediram para eu botar esse Pix para fazerem ofertas pessoais para a minha vida. Então tá aí o Pix. Agora, tem um outro Pix, que é um CNPJ. Esse CNPJ sou eu que peço. Eu, Caio Fábio, pedindo a você que ajude o meu ministério, que é o que eu faço para além daqui. Porque eu não poderia fazer sozinho. Sozinho eu ia olhar para uma câmera só. Eu não ia ter essa aqui. Eu não iria ter aquela ali. Eu não iria ter esta aqui. Iria ter só esta aqui. E ainda seria eu que apertaria o dedo. E não ia ter esse fundo musical que me acompanha há 16 anos tocando, que me faz bem ao coração. Eu sou um tipo de pregador da família de Eliseu. Eu gosto de um arpista tocando a minha inspiração. Eu parece que viajo nas asas das melodias divinas. O meu coração se enche de alegria. Tem os que trabalham comigo aqui, que estão ali dentro, cortando para lá, para cá, anotando, recortando, regulando o som, a imagem, tudo. Tem os que estão no Rio assistindo, trabalhando em edições variadas de documentários, de outras coisas. Amanhã, por exemplo, eu vou sair daqui de casa cedo, vou voltar na hora certa para a gente continuar a nossa sequência de Mateus, mas eu vou sair cedo para um estúdio para gravar chroma key de mais uns 10 documentos históricos gravados na Ásia Menor, Turquia de hoje, ano passado, que agora acabou de ser editado, e eu vou fazer as passagens, as conexões para a gente fechar e entregar para você até o final desse mês, para você ter e dar de presente de Natal para todos os seus amigos. Para fazer isso, eu vou precisar estar lá no estúdio, chroma key, corta,
O Gabriel vai estar comigo para a gente gravar. Ele é o irmão da Clarinha, que trabalha aqui comigo também. O Gabriel, quem acompanha a gente há muitos anos, quantas vezes me viu falar, e agora, Gabriel? Solta, Gabriel. Vamos lá, Gabriel. A outra câmera, Gabriel. O Gabriel cresceu aqui comigo. Ele é um homem, mas cresceu aqui comigo. E se tornou um exímio profissional. Pois bem, aí tem o Marcelo Cunha editando lá no Rio, tem o meu filho Davi, tem o pessoal de São Paulo na capital, tem o Dudu, tem o Yuri, tem vários lá que são pessoas absolutamente essenciais para muitas coisas, para muitas soluções. Sem eles, muita coisa não iria, travaria. Aí tem o pessoal no interior de São Paulo trabalhando também, editando, recortando. Tem o pessoal de Santa Catarina também trabalhando. Tem gente trabalhando na Flórida, voluntariamente. Minha querida filhinha do coração, a Emily, meu filhão Diogo, o marido dela, amorzões que Deus me deu, que estão lá botando tudo em inglês, botando os livros em inglês, em espanhol, em outras línguas. Daqui a mais uns dias as propagandas estarão prontas, as divulgações para todo mundo acessar. Sozinho eu não faço. Tem quem esteja na Alemanha colocando espontaneamente legenda em alemão e mandando. E tem uma comunidade de pessoas, muitas das quais de origem islâmica, ouvindo e se enternecendo com a beleza de Jesus e do Evangelho. Porque aqui não tem pregação proselitista de religião. Eu só quero é que as pessoas tenham a melhor chance de ouvirem, entenderem e discernirem quem Jesus é. Porque quando alguém fica cara a cara com Jesus, se não for uma pessoa má, se apaixona. Quando alguém fica cara a cara com Jesus, se não for uma pessoa má, se apaixona. Quando alguém fica cara a cara com Jesus, se não for uma pessoa absolutamente traumatizada pela religião, ou pela família, ou pelo fanatismo, se apaixona. Quando alguém fica cara a cara com Jesus, se não tiver sido torturado por cristãos, expulso de casa por ser gay ou LGBTQIA+, pela mãe, pelo pai, pelos irmãos ou pela família, se não carregar dentro de si um ódio atávico, que ele imagina que seja contra Deus, mas é contra, de fato, os maus tratos familiares, se não carregar essa dificuldade para vencer, de imediato, todavia, quando fica cara a cara com Jesus, inevitavelmente se apaixona. Fecha parênteses, eu abri lá, fechei aqui. Pois bem, ajude. E se você quiser outros meios de colaboração, a Clarinha que recorte ali. Agora, se você quer outros meios de colaboração, você pegue aí caiofab.com.br, escreva isso e enter, que aí você entra no meu portal, lá em cima está escrito, ó, contribuições, clicou, entrou, tem 2 bancos, Santander e Banco do Brasil, com as contas e os CNPJs correspondentes para você anotar ou apontar a sua câmera do celular para o QR Code e aí acessar tudo que você quiser na hora, mais opções de contribuição embaixo, passe daí, ó, de novo Santander e Banco do Brasil, mesmas contas, agências e CNPJs, tem os cartões de crédito que você já cansou de saber como usa, tem o PagSeguro e para quem está no exterior tem o PayPal para você que quer ajudar, que diz que gostaria de ajudar, enviar a sua contribuição. E o que me dá muita alegria de anunciar são os meus cursos. É o caiofabio.com.br/cursos. /cursos, enter.
Aí você tem aí, ó, o Reconexões, que esses dias vem sendo de maneira renovadamente anunciada, Jesus a chave hermenêutico, ativar, dilúvio apocalipse, tem um monte. E atrás de cada banner desse que você clique, tem um vídeo meu explicando o que eu estou entregando em cada um desses cursos, entregando para você. Em cada um. Por exemplo, no Reconexões são 200 aulas de 10, 12 minutos cada uma. Nesse Jesus a chave hermenêutica, se eu não estou enganado, são umas 80 aulas de 40 minutos cada uma, e explicando, mostrando como Jesus lia a Bíblia a partir de si mesmo, como os apóstolos liam a Bíblia a partir de Jesus, e como só é possível você ler a Bíblia sem que ela se transforme num texto de esquizofrênico, se você tiver Jesus, você tiver a chave hermenêutica, Jesus como sua chave interpretativa, aí tudo faz sentido. Como agora, que eu estou entregando um curso novo, O Poder dos Salmos. E ontem, por exemplo, eu peguei o Salmo 93, 92, 93. São salmos, alguns carregados de imprecações que não tem nada a ver com Jesus. Mas quando você aplica o critério de Jesus, a chave hermenêutica, o que ali é apenas uma imprecação, brota com uma graça de misericórdia inclusiva, redentora, acolhedora, e tudo se transforma. Você ganha um evangelho novo para praticar com autoridade, com alegria e com profunda inabalabilidade. Eu quero que Deus abençoe você. Vá aí no caifab.com.br/cursos e peça o seu, tá bom? Fique com Jesus, é o que eu desejo de todo o coração, em nome dele. Amém, amém e amém.